antes de começar, eu achei pior você deixar seu like e também inscrever-se no canal. Bom, cara, abrindo nossa lista aqui com o Big Show. O Big Show é um super WWE que ele tem uma grande história, mas a WWE trata ele e também os fãs, mas ele é meio que tratado como um cara que é um mero gigante. As pessoas veem ele como só um simples gigante. Ninguém vê ele como um cara que teve história na WWE. Mas se a pessoa abrir o currículo do Big Show e ver o currículo dele, as pessoas vão perceber que o Big Show ele tem uma grande história na WWE. Vamos lá, cara. O Big Show ele tem um título hardcore, um título americano, um título intercontinental, 8 títulos de tags. E também ele tem 5 mundiais. Isso juntando o título da WWE, o título peso pesado e o título da ICW, o mundial da ICW. Juntando todo esse dá 5. Então, cara, o Big Show tem 5 mundiais. Então, assim, é um cara que tem uma grande história na WWE, mas a WWE trata ele como um mero gigante, tá ligado? As pessoas veem ele e dizem, não, é só um gigante mesmo. Mas o Big Show ele tem história na WWE, só que ele tem pouquíssima mídia, cara. Eu fico admirado com isso. E tem gente que ainda diz que o Big Show é um cara lento, tá ligado? E isso me deixa meio puto, porque assim, eu não acho, assim, é uma opinião minha, eu não acho o Big Show um cara lento. Eu acho que ele até é meio ágil pro tamanho dele. Mas ele não pode fazer essas coisas, como por exemplo, golpe de terceira corda tal, inclusive, assim, tinha algumas vezes que ele até fazia, mas não era sempre. Mas era um cara que, assim, eu acho ele até ágil pro tamanho dele. Mas, cara, o Big Show tem pouquíssima mídia comparado a história que ele teve na WWE, né? Isso é um fato. O próximo da nossa lista, cara, é o Sheamus, o guerreiro celta Sheamus. Cara, eu fico admirado como o Sheamus tem um currículo desse que ele tem na WWE e ele tem pouca mídia. As pessoas tratam ele como um nome de minicard, tá ligado? Mano, olhem só o currículo do Sheamus. Ele tem... Ele é assim, ele tem dois títulos reinados pelo título americano. Ele tem 5 vezes o título de tags. Ele já ganhou o Royal Rumble, que foi em 2012. Ele tem o King of the Ring, que ele ganhou em 2010. E também tem o Money in the Bank, que ele ganhou em 2015. E sem contar os prêmios que ele já ganhou, dos Slammy Awards. E uma coisa interessante é que é o seguinte, o Sheamus atualmente, ele está em rivalidade com o Jeff Hardy, certo? Pelo menos no dia que esse vídeo tá saindo. E tipo, as pessoas gostam de colocar o Sheamus... Não, nem falam do Sheamus. Os comentaristas eles falam do Jeff Hardy, dizendo que o Jeff Hardy ganhou 3 vezes o Mundial. Mas cara, o Sheamus, ele é tetracampeão mundial. O Sheamus, ele é tetracampeão mundial. E os caras nem falam isso, tá ligado? Só falam do Jeff Hardy, que tem menos títulos que ele. Mundial não tem Money in the Bank, não tem Royal Rumble. E os caras ficam falando só do Jeff Hardy, não falam do Sheamus, cara. Eu acho impressionante. Ninguém nunca fala do passado desse cara, que foi um passado muito bom, mano. Que ele tem uma grande história pra WWE. Eu fico admirado como esse cara tem pouca mídia. Então esse é um fato, cara. O Sheamus, infelizmente, ele teve muita história na WWE, mas infelizmente ele, né, ele tem muito pouca mídia. O próximo da nossa lista, cara, é o Show-Off Dolph Ziggler, né? Ou como muitos dizem, o desvalorizado Dolph Ziggler. Cara, o Dolph Ziggler, desde que ele chegou na WWE, na maioria da sua carreira, ele é tratado com um nome ou do midcard pra baixo. Ele nunca foi tratado, quer dizer, vez ou outra ele era tratado com um nome main card, mas tipo, ele ficava pouquíssimo tempo e já voltava pro midcard, ou até virar job. Cara, mas o Ziggler, ele tem pouquíssima mídia na WWE, mas tipo, ele tem uma grande carreira na WWE, vocês não estão nem ligados o quanto que ele tem história, cara. Olha só, o Ziggler, ele tem o título de tags do Rock, ele conquistou um título de tag, que no caso ele conquistou com o Drew. Tem o título de tags também que ele conquistou com o Spirit Squad, só que não vamos considerar aqui. Mas assim, fora o título que ele conquistou com o Spirit Squad, ele tem o título de tags do Rock, ele conquistou com o Drew uma vez. Ele tem 2 reinados pelo título americano, tem 6 reinados pelo título intercontinental e tem 2 mundiais. Então, cara, o Dolph Ziggler é um cara que ele teve uma boa carreira na WWE, e sem contar que ele tem Money in the Bank já, inclusive. Então, assim, ele não foi assim, um nome que foi mal na WWE. Eu acho que ele fez uns combates interessantes no midcard. Mas, cara, a WWE vem tratando ele muito assim mal, como se ele fosse até job às vezes.
E assim, pelo menos a WWE trouxesse ele pra o midcard, pra fazer uns combates interessantes, mas nem isso, cara. A maioria dos combates dele ele tá perdendo, só tá fazendo perder. Então, tipo, e é um cara que ele tem pouquíssima mídia da WWE, cara, isso é fato. E a WWE não expõe isso, essa história dele que ele tem. A WWE não expõe nada. E, tipo, ele tem história na empresa, mas a WWE não expõe. Isso é um dos fatores pelo qual ele é chamado de desvalorizado, né? Bom, cara, o próximo aqui nessa lista é o Rey Mysterio. Esse aqui já é uma opinião minha. Porque assim, cara, eu acredito que o Rey Mysterio tem, assim, ele tem pra história dele que ele tem na WWE, a WWE meio que dá uma mídia muito baixa pra ele. Ele é visto como um mero lutador mascarado e tal. Mas eu acredito que assim, na mais recente a WWE fez até na rivalidade dele com o Seth Rollins, a WWE preparou um vídeo falando dele, né, da rivalidade do Seth Rollins, e mostrar a história dele, algumas conquistas dele. Mas, cara, o Rey Mysterio é um cara que ele tem uma história na WWE. É que muita gente não lembra, e muitas pessoas até esquecem, mas sim, ele já teve história na WWE. Eu vou escrever aqui pra você o currículo desse cara. O Rey Mysterio, ele tem 3 títulos americanos, 4 títulos de tags, 2 títulos intercontinentais, 4 títulos da divisão Cruiserweight e 3 mundiais. Então assim, o Rey Mysterio é um cara que ele tem uma história na WWE, mas a WWE trata ele como se fosse um mero mascarado, cara. Isso que me deixa muito chateado, porque é um cara que ele tem história na empresa, mas ele é tratado como assim, um mero lutador mascarado. Até porque assim, dessa nova geração ele foi o único lutador mascarado assim mexicano que saiu bem na empresa, né? Porque o resto, a maioria virou job ou não deu certo, ou lesionou, mas o Rey Mysterio é um cara que ele tem essa história na WWE. Eu acho que a WWE devia dar mais mídia pra ele, mas eu acho que a mídia dele é muito pouca comparada à história que ele teve na empresa. E sem contar que o Rey Mysterio também, ele ganhou o Royal Rumble já, ele ganhou o Royal Rumble 2006. Então um superstar da WWE que tem uma grande história e também ele tem muito talento, mas a WWE dá pouquíssima mídia pra ele. Trata ele como um mero lutador mascarado mexicano e, tipo, uma coisa um pouco chata, né? Você tem uma história dessa na empresa e a empresa simplesmente não dá mídia pra você, você tem pouquíssima mídia.